Olá, educadores! Olá, educadoras! Está começando um episódio do podcast Educador em Cena, um programa realizado pelas editoras do grupo Elo Editorial, Perabook e Elo Editora. Neste episódio, temos uma convidada especialíssima. Ela é atriz profissional, pedagoga, arte educadora, contadora de histórias e professora de teatro desde 1990. Atuou no projeto Enturmando São Remo, da antiga Secretaria do Menor. E possui 27 anos de atuação como professora de teatro e diretora de espetáculos teatrais com crianças, adolescentes e adultos. Estou falando de Beth Daniel. Olá, Beth, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Muito obrigada. Muito feliz por você ter aceito o nosso convite para estar aqui nesse bate-papo. Aliás, para vocês que estão chegando, fica o convite. Permaneçam conosco para muitas inspirações nesse podcast Educador em Cena. Aproveita e curte o episódio, comenta e não esquece de compartilhar, hein? Muito bem, Beth. Eu fiz aqui uma leitura formal, assim, do seu currículo, mas eu tenho certeza que tem muito mais coisa aí. Nos conte. Conte para a nossa audiência quem é Beth Daniel. Quando você falou em 1990, eu falei, gente, faz tempo, mas a alma continua com 18, tá? Olha, eu fui convidada, eu sou uma atriz profissional, eu comecei como atriz profissional, e aí eu fui convidada por amigos para dar aulas de teatro para crianças e adolescentes no antigo projeto do Enturmando São Remo, que era da Secretaria do Menor, né? Para crianças que moravam na comunidade São Remo, bem do ladinho da USP. E aí eu aceitei. Saí de um emprego formal que eu tinha, que eu não gostava muito, que era contabilidade, números. Falei, vamos arriscar. Chegando lá, Ivani, eu me deparei com uma realidade muito pesada e triste. Na segunda semana que eu estava dando aula, a USP é um lugar muito alto e muito frio no inverno. E eu de cachecol, gorrinho, blusa e as crianças de chinelinho de dedo, de camisetinha regata. E a pior cena que eu vi foi uma criança quase que desmaiando de fome na minha frente. E aí, com um mês, eu virei para minha amiga e falei, não quero mais dar aula de teatro. Porque como é que eu vou dar aula? Eu sou uma atriz profissional, né? Tive diretores, Antunes Filho, Ricardo Lama e outros. Como é que eu vou fazer isso? Ela falou, você vai contar histórias. Aí surgiu a contadora de histórias. E surgiu a educadora, a arte educadora. E mais do que ensinar, eu tenho certeza que eu aprendi. A minha carreira começou a ser formada em 90 com essas crianças de lá. Uau! Muito linda a sua trajetória. E eu tenho certeza que você tem muitas histórias para contar de situações vividas durante todos esses anos, principalmente nesses projetos com crianças em situação de vulnerabilidade social. E eu queria primeiro saber de você, assim, qual que é a potência do teatro na vida das crianças? Tanto em crianças, é claro, em situação de vulnerabilidade, mas, no geral, qual é a potência que você enxerga na linguagem do teatro, que é uma linguagem de múltiplas outras linguagens, mas na linguagem do teatro, em que essa linguagem pode contribuir com o desenvolvimento das crianças? Ela estimula, primeiro, a criatividade, né? A imaginação e solta a criança, porque a criança ela brinca, né? Mas o brincar de fazer teatro, de viver outras realidades, é mais divertido, porque ela pode ser desde o bandido até o mocinho. Ela pode ser a princesa e pode ser a bruxa. Ela pode também estar num meio termo ali, que é a empregada da dona da casa, né? O teatro, ele mostra para a criança, para o jovem, até para o adulto, que é um trabalho de equipe. É uma grande bagunça que tem que ser organizada para a apresentação. O começo é o caos, é a loucura, é roupa jogada, é figurino, é um monte de coisa, é a ideia que tem que vir, né? Mas o processo, muitas vezes, no meu caso, eu posso dizer isso, o processo sempre foi muito mais bacana
do que a própria apresentação. As apresentações eram ótimas, mas eles aprendem no processo. Eles não aprendem com a apresentação final. Porque a apresentação final é triste, porque é a apresentação e acabou, né? Então, o processo, seja de 2 meses, 3 meses, 1 semana, dependendo da história que você vai apresentar, é neste processo que você cativa o seu aluno. É nesse processo que você vai conhecer a criança. Você vai ver um outro lado dele, você vai ver o ser humano. Não é pela apresentação, não é o ator. No meu caso, sempre foi assim. Eu não estava preocupada com o ator. Sempre eu tive uma dificuldade enorme para escalar o elenco. Por quê? Caramba, quem é que eu vou colocar? Eu gosto desse, daquele. Aquele faz melhor, mas aquele não faz tão bem, mas ele está tão empenhado. E aí, quando você coloca a criança para fazer... E comigo, todos fazem todos os papéis. Então, todo mundo faz a bruxa, todo mundo faz o rei, todo mundo faz tudo. Menina faz papel de homem, homem faz papel de mulher. E depois a gente vai decidir. E a gente procura decidir em grupo também. Claro que tem que ter o pitaco da diretora no final, né? Que eu sou professora. Tem um princípio democrático ali. Tem que ter. Mas, no geral, eu sempre convidava outras turmas para assistir os ensaios. Bacana. Então, alunos de outras oficinas davam um pitaco. Oh, mas ali o fantasma podia ser assim. Ai, mas não podia entrar o outro antes? Então, é essa troca, né? E na obra social onde eu trabalhei, isso aconteceu muito, porque lá dentro tinham 18 oficinas. Então, tinha capoeira, taekwondo, música, dança, teatro, e eu convidava todas essas oficinas para assistir os ensaios. E aí, no intervalo, era o comentário. Nossa, mas ela... E depois, quando eles viam a apresentação com figurino, aí era outra coisa. Nossa, nem parecia que era. E, neste meio, eu tive muitos alunos que hoje ainda me procuram no Face, no Instagram. Olha, eu sou aquela que você deixou fazer o teste. Eu sabia que eu era ruim, mas você me deixou fazer o teste, porque eu estava nervosa num dia, eu fiz no outro, e eu apresentei. E isso me ajudou. Isso, aluna que hoje trabalha em banco, aluno que trabalha em comércio, que trabalha fora do país, como eu tenho 2 ex-alunos que estão no Circo de Soleil hoje. Que lindo. E que não eram os melhores no teatro. Aliás, não falavam. O Raul é um que ele não abria a boca. E eu fui para os Estados Unidos para assistir o espetáculo dele, que ia sair de cartaz, que era o Lanuba. Eu falei, gente, mas ele fala pra caramba. Como é que pode? E ele se julgava o pior de todos os alunos. Ele passou por todas as oficinas, né? E hoje é meu afilhado de casamento, é meu melhor amigo, me inspira, né? Então, é isso. Ai, que lindo. No caso dele, e eu acredito que de tantos outros, o teatro possibilitou um autoconhecimento, sim, um trabalho de melhorar a autoestima dessas crianças, e nós sabemos que isso muda a vida de alguém. Né? Poder construir um novo olhar para si, um pouco mais positivo, pode mudar o rumo da trajetória de vida dessa pessoa. E é muito bonito te ouvir dizendo isso, né? Que no caso dos espetáculos teatrais que nós montamos com os alunos, mais do que os fins, são os meios que importam, toda a vivência que se tem durante esse processo de construção, e que é uma construção coletiva que se faz. Esse princípio da coletividade, ele é fortalecido nas experiências com o teatro, não é? Muito, né? Eu tenho alunos, os que eram do Interior de São Remo, eu perdi totalmente o contato, espero que quando esse podcast for, alguém me ache. Ana Paula, que foi a minha Bela e a Fera, ela foi a minha Bela da primeira versão de Bela e a Fera, antes de sair o filme da Disney. Uau. Eu te trouxe a foto, foi uma versão meio indiana, era Bela e 15 irmãs, porque nós tínhamos 380 crianças no teatro. E era o pai com 15 cavalos. Isso dentro de um circo, de uma lona de circo, era onde eram feitos os espetáculos. Para ter papéis para todo mundo? Para ter papel para todo mundo, né? Ronaldo, que era o pai da Bela, era um menino que ele não falava, né? E ver esse menino dentro de um circo... Lá era mais a mímica, porque era dentro de um circo. A gente não tinha os microfones de lapela na época, não tínhamos os equipamentos, mas era um teatro através da mímica que emocionava. Eu vejo a foto hoje, eu me emociono. E roupas que nós confeccionamos à mão. Eu não sabia nem costurar na época. Então, eu tenho alunos da Dom Bosco que eu frequento casa hoje, né? A Angélica foi minha aluna com 11 anos
Hoje é a mãe da Agnes. A Agnes é minha filhadinha e a Agnes está fazendo teatro e eu frequento a casa. Então, vira pessoas do seu convívio. Construir um vínculo. É a autoestima, é o vínculo. Não é você querer o profissionalismo de uma criança na festinha do final do ano, ou do meio do ano, ou mas adolescente tem que estar perfeito. Não vou dizer. Quando eu comecei a trabalhar sozinha, dando aula de teatro, eu queria que os espetáculos fossem perfeitos, para o diretor ver, né, para gostar, né? Depois eu fui vendo que não era isso, era as aulas. Pra você ter uma ideia, eu nem sei se eu podia falar isso aqui, senhor, mas assim, as brincadeiras durante os ensaios, quando eles começavam a conversar atrás da coxia, eu falava, olha o tênis. O que era o olha o tênis? Eu tirava o tênis e falava, eu vou tacar. Se concentra. E eu tacava. Não era para acertar, gente, nunca acertei. Alguns falam que eu acertei, não acertei, tá? Tacava na parede. Eles lembram disso até hoje. Você tacava tênis na gente. Eu falei, tacava mesmo. Quando eu comecei a dar aula para os adultos, eu falei, gente, se não fizer a cena legal, eu vou tacar o tênis, hein? Não pode, professora. Gente, eu tacava nos alunos que eram menores de idade, vocês são adultos, eu posso. Mas tudo é o brincar, né? E você fazer junto. Você não pode pedir para o aluno imitar um bicho se você não faz antes, né? Esqueci de te falar, também dei aula dentro da... esqueci o nome agora. Não é mais FEBEM, casas de convivência, né? Que são onde os meninos ficam presos e casa de convivência não, errei o nome, não é casa de convivência. Enfim, os meninos lá, contidos... Estão sob custódia? Sob custódia, 15 meninos que eram maiores do que eu. Uau! E eu contei o Shaolin, o quebrador de pedra, levei minha túnica japonesa, não fiz maquiagem nem nada, contei de uma forma simples. Eu entrava, passava pelo detector de metais, entrava com o meu baú. Pessoal, você não vai sair com nenhum deles. Falei, não, gente, eles vão ficar aqui. E, de repente, eu vi os meninos, um encostado com a cabeça no outro, me olhando e emocionados. Eu contei a história até a metade. Não vai terminar, senhora? Eu falei, não, na próxima aula eu termino. Na próxima aula eu terminei o conto e um deles pediu se eu deixaria ele colocar o meu kimono. Ele colocou e representou a história toda com outros 3. Não tenho fotos, não podia tirar fotos, né? Mas isso está no meu coração. Você conseguiu sensibilizá-los? Uma coisa que eu tenho são cartinhas que eles fizeram para mim quando eu saí de lá. Foram 6 meses que eu dei aula. Fundação Casa da Vila Guilherme, pelo SENAC. E eu falei, o que falta eu fazer? Eu falei, eu vou. E foi... quando eu estava lá dentro, era um espaço menor que o estúdio, com 15 rapazes maiores do que eu. E eles olharem para mim com uma cara que estavam vendo... Eu levei meus tecidos, eu pendurei. Então, na grade, não tinha mais grade, porque tinha os tecidos coloridos. E eu já tinha jurado que eu não ia mais fazer nada com adolescente. Falei, não tenho mais paciência para adolescente. E olha onde que eu fui parar. Então, eu digo assim, tem coisas que acontecem na vida da gente que é para acontecer. E justamente quando eu voltei dos Estados Unidos, porque lá eu também fiz um trabalho de contação de histórias e teatro dentro de uma entidade onde os meninos também estavam contidos. Sem falar uma palavra de inglês. Eu falo que lá eu os conquistei com o meu galinhês. Puxa! Sério, que o menino estava lá no fundo do ginásio e aqueles negros enormes, 2 seguranças, homens, 2 mulheres. E aí eu pedi para eles fazerem animais. E eles não vinham, tinham 3 lá no canto do ginásio. Aí eu soltei um... Gente, me desculpe. Não, por favor. Eu soltei um assim... E apontei. 1, 2, 3, 4, que era 4, mas eu não lembrei como é que falava o 4 em inglês. E o menino fez cocó. E eu... E eles vieram, chegaram. Quando eu olhei, eu vi os seguranças rindo. Eu falei, deu certo. Quebrou a barreira. Quebrou. Um lugar que eu não falava inglês. Depois contei uma história, a menina foi traduzindo. Em 5 minutos, eu nunca fiz uma história tão rápida na minha vida. 5 minutos eu contei. Ela falou, Beth, deu 2 horas e meia. E saindo de lá, quando eu voltei para o Brasil, pintou esse convite do SENAC para eu estar indo
na Fundação Casa, dar um curso de contação de histórias. Eu falei, gente, contação de história, Fundação Casa, não combina, não sei lá que vai dar certo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Então, você percebe? É você se abrir, é você se dar, é você não ter vergonha. Eu trabalhei 27 anos com o padre Rosalvino em Itaquera. E o padre tem a mania de dar uns tapas. Filha! E eu cheguei na Fundação Casa e um menino foi falar comigo. Eu falei, filho! Eu dei um tapa no menino. Ele falou, a senhora está me batendo. Eu falei, não estou te batendo. Eu estou te dando um toque. Saí de lá, minha filha, pareciam meus amigos, né? Então, é você se dar. Professor, se dê. Se você não se libertar para você brincar também, como é que você vai querer que o outro brinque? Como é que você vai querer que ele represente a bruxa se você não faz uma gargalhada para ele de bruxa? Se você não se joga no chão? Eu mesmo com probleminha no joelho, perder o medo do ridículo e se permitir. Exatamente. Se você não se permite, você não consegue fazer isso com o seu aluno. Muitas vezes, tudo que o outro precisa é dessa permissão para brincar. Exatamente. E as pessoas estão sedentas dessa permissão de brincar, né? Exatamente. É o brincar. E o teatro é o espaço para essa permissão acontecer. Você quer ver? Quer ver? Ó, abre os braços. Opa. Agora você põe o braço na cintura, né? Aí você olha para frente, faz um bico, olha para a esquerda, bem rápido. Opa, para a direita, olha para frente, arregala os olhos, mexe os braços... E aí você faz um... Tá vendo? O meu cocó é de um jeito, o seu é de outro. Você imagina 40 crianças olhando para mim e fazendo assim... Eu vou fazer galinha, professora? Eu falei, vai, porque a professora fez. Eu fiz a galinha primeiro. Você fez agora. Não deu um choquezinho lá dentro? Sim, você é uma pessoa muito séria. Divertido. Uma pessoa séria. Você é uma pessoa séria, uma pessoa concentrada. Vou fazer galinha. E isso, a galinha virou minha marca registrada. Que todo final das minhas histórias tem galinha. Uau! Eu virou faço especialista PhD em galinha. PhD em galinha. E assim, a plateia tem que fazer. Então, aí você vê pai, você vê filho, você vê criança fazendo. E isso outras coisas, né? Mas muda as relações, né? Muda a relação. Ele vai confiar em você porque você fez. Você tem que se amar. Mas como que é mal? Você tem um olhar. O meu olhar é esse. O seu pode ser para cá ou para lá. Não tem o errado no teatro. É isso que, infelizmente, algumas pessoas fazem a caixinha, entendeu? Espetáculo do final do ano tem que ser assim. Deixa ele errar. Se errar, fica divertido. Eu te contei antes, né? Eu comecei teatro com 6 anos de idade. E aí eu fui convidada para ser abelhinha A, do A, E, I, O, U. E eu não queria ser abelha, eu queria ser a vaca. Porque a roupa da vaca era mais bonita. Aí me colocaram de vaquinha, de abelha. E aí, quando eu subi no palco, o que acontece? Eu acho que eu esqueci alguma coisa e eu fiz alguma coisa engraçada. E a professora Ana Cuxia fazia, Elizabeth, sai, Elizabeth. Eu olhei para a professora, mas eu vi que a plateia estava rindo. E eu continuei. E aí o teatro começou, com 6 anos, a Beth fazendo a abelhinha A, né? Só tem uma fotinho da época e da menina que fez a vaca. Mas a abelhinha me liberou para outras coisas, né? E aí eu vi além do brincar natural da Beth, da criança Beth que brincava. Exatamente, que brinca ainda. A pessoa ainda é doida. Eu falo que eu sou uma das contadoras fora da casinha, né? Que eu sou a maluca do rolê dos contadores de história. Eu vejo as pessoas contando uma coisa tão clássica, bonita, né? Delicada. A pessoa grita, a pessoa... né? Porque eu juntei a questão do teatro, não só do profissional que eu tive com Antunes, que eu tive com o Léo Lama, com outros diretores, mas o da criança. Aquela minha criança ainda está aqui. A da criança que... eu não tive avó que lia história para mim. Eu lia as histórias... Minha mãe, eu tenho os livros até hoje, tem 50 anos os meus primeiros livros de história. Eu ia para o fundo da cozinha, sentava na minha mesinha de estudo e eu ficava vendo as histórias. E eu tinha medo do Barba Azul, porque as fotos eram horríveis, né? Mas essa história é assustadora. Ela é assustadora, mas a foto era pior ainda, né? Uau. Mas era uma história que eu passava e eu olhava. E tinha Patinho Feio, que era uma coleção. Então, eu contava histórias para mim, né? Eu não tive... Eu acho lindo. Aqui embaixo da goiabeira, minha avó contava história para meu pai. Eu falo, gente, mas ninguém contou história para mim.
Então, eu fui a minha criança. Você se nutriu de histórias sozinha. Então, essa criança que leu a história, que fez teatro quando era pequena, que levou o teatro para o colégio, para o ginásio, virou a professora sem querer, porque eu fui fazer pedagogia muito depois. Então, eu fui uma atriz que foi dar aulas, que virou pedagoga, que por ter que dar aula para as crianças na comunidade da São Remo, teve que contar história para que eles entendessem o enredo para poder fazer a apresentação de teatro. É maluco o negócio, a sequência é meio maluca, mas deu eu vou certo. pontuar aqui da sua fala que você está diferenciando. Eu contei histórias e para fazer o teatro. Ou fiz teatro, em algum momento precisei contar as histórias. Para uma pessoa que está chegando agora na área, e como que a gente, na sua visão, como que eu sei o limite? Qual que é a diferença entre contar histórias e fazer teatro? Porque são artes muito próximas. Eu diria até irmãs gêmeas. Só que daqueles irmãos gêmeos que são de bolsas diferentes. São muito parecidos, mas têm lá as suas diferenças. Então, nos conte um pouquinho. Como é que você diferencia? Quando a Beth Daniel está interpretando, está fazendo teatro, e quando a Beth Daniel está contando histórias? Quando numa história eu faço a gargalhada da bruxa, eu deixo a bruxa chegar em mim e eu abri a janelinha, vou até roubar uma sua que eu vi da sua apresentação. Eu abro a janelinha, saio para fora, coloquei o personagem. Aí eu volto para a história. Então, gente, aquela bruxa, eu falo de mim na terceira pessoa, aquela bruxa malvada, né? E no meu caso, o que eu faço? Eu pego criança para fazer junto comigo. Então, eu falo a fala do personagem e ele acaba fazendo. Então, acaba virando... Tem momento, mas a linha é bem tênue. Você não pode ficar atuando o tempo todo quando você está contando uma história. Porque você tem que levar a história para a criança, para o jovem produtor. Você está narrando o acontecimento. E é uma coisa complicada. Se você vai fazer um personagem, você não pode esquecer. Por exemplo, se eu vou fazer a mocinha da história e a bruxa, tem uma voz diferente aqui, tem uma voz diferente aqui. Se você vai fazer isso várias vezes narrando a história, você pode dar uma escorregada. Então, tem que ter um limite, né? Como eu já fazia isso antes, para mim é um pouco mais fácil, até por causa das aulas de teatro. Entrar e sair, né? Entrar e sair. Porque o narrador, ele está ele está narrando os acontecimentos. Exatamente. Em algum momento, ele ilustra esses acontecimentos, sendo ali rapidamente um personagem. Ele pincela. Agora, no teatro, ele não está narrando os acontecimentos. Não. Ele é o personagem o tempo inteiro. Uhum. Ele é a bruxa da Rapunzel o tempo inteiro, do começo ao fim da peça. Na narração, não. Você começa como a narradora, e em algum momento você puxa um dos personagens. No meu caso, eu costumo puxar da plateia, criança, adulto, vem cá. Você vai ser o Shaolin do Quebrador de Pedras. Você vai ser o gênio. E o gênio falou, de novo o Shaolin. Aí a pessoa, de novo? Não, fala mais bravo. De novo? Não, grita mais. De novo. Gente, maravilhoso, hein? Vamos voltar. E aí ele fala, acabou aquele momento. Então, ele atuou dentro da história. Ou eu atuei, ou você atuou. É um teatro narrativo. Exatamente. Bacana. Bom, eu estou amando essa conversa. Tenho certeza que vocês que estão aí também estão gostando muito. Aproveito para fazer um convite a vocês que chegaram e ficaram conosco até agora para que acompanhem os demais episódios que já estão publicados no canal Elo Educação, o podcast Educador em Cena, que é um espaço de boas conversas sobre temas do universo da educação, da literatura. Então, fica a dica e deixem os comentários para que saibamos que vocês passaram por aqui e também coloquem sugestões para próximas conversas nos próximos episódios. Bom, voltando aqui para o teatro na escola, na sala de aula. Digamos que eu sou uma pedagoga e tenho lá a minha turma e acredito na potência da linguagem do teatro para ensinar os meus conteúdos curriculares, para aproximar os meus alunos. Então, já passei por essa etapa, já tenho essa plena convicção de todos os benefícios que a linguagem teatral pode trazer para a minha turma, mas eu não sei por onde começar. Eu preciso... Do que é preciso para começar? Eu tenho que ter recursos, eu tenho que ter figurino.
O que eu faço? Como se dá esse processo na sala de aula, do dia a dia? Não dessa sala de aula que tem a sorte de ter um profissional com toda a formação como você tem. Mas você pode partilhar conosco um pouco de como fazer com que o teatro seja um recurso valioso para promover boas aprendizagens na minha turma? Então, o que você vai fazer? Primeiro, essa vontade de se despir de vergonha. Você não precisa ter material nenhum. Você precisa cativar esses alunos. E como é que você vai começar a aula de teatro? Já falando, gente, hoje é uma aula de teatro, trouxe o texto? Não, nada de texto. Você vai brincar. Você vai começar com os jogos. Jogos de integração primeiro. Você vai rir, você vai brincar com eles. Então, esse primeiro momento, uma primeira aula, uma segunda, até uma terceira aula, são jogos. Jogos teatrais, jogos de improvisação. Tem muitos jogos, né? Depois, você não tem material? Caramba! Um cabo de vassoura e um pano vira uma bandeira, vira uma barraca, ursinho velho de pelúcia, roupa da avó, roupa da mãe, avental da mãe. O avental da mãe vira um pano na cabeça, vira o avental. Para criança pequena, vira um vestido. Se você amarrar o avental, vira vestido, né? Você falou, né? Ter material, ter um profissional como você. Eu comecei sem material nenhum, né? Os últimos trabalhos que eu fiz também, eu dou aula na Casa de Cultura São Rafael há 8 anos, num projeto da prefeitura, eu levo material reciclado. Confecciono fantoche com meia velha. Então, podemos fazer teatro de fantoche também. Você vai pegar a meia, vai construir o boneco com o resto de lã, com o resto de tecido, com o resto de camiseta cortada, e você vai fazer o fantoche, né? Essa construção já é um grande exercício. É nessa construção que você vai criar o vínculo com essa turma. Vai ter o mais ajeitado, o menos ajeitado, você vai ter aquele que vai te ajudar. E dica, gente, aquele, entre aspas, o que não para quieto. Chama ele para ser seu ajudante, gente. Você pegou ele para ser seu ajudante, você não vai ter problema. Ele agora é meu ajudante. As colas, as tesouras, papá, material que eles têm em casa, eles vão trazer. Olha, nós vamos fazer uma cena no metrô amanhã. Vamos brincar de uma cena de metrô. Tá. Então, tem que ter bolsa. Então, pega a bolsa velha da mãe. Mas está rasgada, não tem problema. Quem mais vai no metrô? Tem gente que vai com um carrinho de feira no metrô. Traz o carrinho de feira da mãe. Tem sacolinha de mercado, tem isso, tem aquilo. Vamos compor. Não vamos fazer com a roupa de vocês? Pede uma roupa da sua mãe. Vem com a blusa do seu pai, mas vai ficar muito grande, mas vai ficar legal. Tem boné? E aí, você vai fazer o seu arsenal. O que pode ficar para a gente aqui? Né? Eu sou a Beth do Baú Encantado, eu adoro baú. Não tem baú? Você vai pegar caixa de papelão, vai forrar com papel bonito, de presente, caixa cheia de boné. Caixa com tecidos, só tecidos. Porque o tecido, 2x2, 1x1, triângulos... Texturas diferentes, cor, adoro cor. Vai virar qualquer coisa, vai virar rio. Um pano azul vira um lago. Isso um pano bacana, verde né? vira floresta. Tem uma plasticidade enorme. Total. Você pendura... Gente, teatro de sombra. Lençol velho, gente. Não deu para comprar um tecido. Lençol... Você colocou ali algodão cru. Uma fonte luminosa Uma atrás. fonte. Você quer fazer o grande, é um lençol. Você quer fazer o pequeno, caixa de papelão, papel manteiga e a luz do próprio celular. Então, mas a gente não tem o palco. Eu nunca tive palco para trabalhar com os meus alunos. Na Dom Bosco, eu trabalhava numa sala minúscula que dava para o pátio. Aí as crianças saíam e ficavam tudo lá assistindo. 4 anos depois, eu consegui uma sala que o piso era de cimento. A gente lavava a sala, era 2 dias sem usar, porque chupava. 3 anos depois, fizeram o palco. O padre não queria deixar pintar a sala de preto. Eu falei, padre, a caixinha do teatro, o fundo é preto, aqui é preto. Não, porque vai ficar escuro. Blá. Consegui. Ficou legal, filha. Um palquinho de madeira desse tamanho. Mas não precisa, você delimita o seu palco com fita crepe no chão. Gente, aqui é o palco... Esta área da coxia é silêncio. Mas isso é depois, é com o tempo. O principal é se alegrar. Mas que texto que eu vou montar? Você não vai montar texto. De repente, você pode criar com eles uma história. O que é que está com eles agora? O que é que está
deixando eles tristes ou deixando eles alegres, sobre o que eles querem falar. Querem falar de família? Tá, você não vai pegar a história da família, mas você faz uma roda de conversa, anota os principais pontos. Olha, gente, a gente poderia criar um roteiro. Olha, é uma família que a filha mais velha não sai do celular, o filho mais novo é muito chorão e tem o bebê que a mãe só dá atenção para o bebê. O pai chega à tarde e senta na televisão. A mãe tem que fazer todas as coisas da casa. E a avó só reclama. E o vô só fica jogando baralho na porta de casa. Já temos os personagens. E é um estímulo e tanto para a produção textual. Exatamente. Depois vamos colocar isso no papel. Depois eles... Ah, não, mas o pai não é tanto assim, não. Mas o pai traz dinheiro para casa. Ah, é? Você acha? Eles criam. Dá para fazer as histórias também conhecidas? Dá para pegar um texto... Mas não fica preso no texto. Tem que decorar, tem que ser igual. Não. Uma das histórias que eu faço no meu Baú Encantado é o Pequenino Grão de Areia. O Pequenino Grão de Areia, ele tem os livros, tem o Pequeno Grão de Areia, aqui, e a Brisa, e o... A minha história é relacionada em cima do texto teatral do Pequenino Grão de Areia. Eu fiz uma adaptação em cima do texto teatral e uso ela como contação. Mas eu montei essa história com 4 turmas no teatro. Porque uma turma assistia, via, essa turma ia embora, aí quando aqueles pequenos iam para a turma dos maiores, eu sempre quis fazer o grão de areia porque eu queria ser o grão que dói. Falei, gente, mas a gente apresentou há 3 anos atrás. Fizemos de novo. E tive 4 gerações que fizeram grão de areia. Uma história que impactou bastante. Exatamente. Eu tenho um ex-aluno que hoje trabalha com cultura em Foz do Iguaçu. E ele fez lá, me mandou a foto. Aí, Beth, eu fiz o grão aqui. Eu falei, ótimo, boa. Né? Então, é isso. É através da brincadeira. Você tem que se divertir junto. Né? E ouvir muito o que as crianças dizem durante o processo, né? Ouvir muito. Ouvir, acolher, mediar as escolhas, que pode ser que façam escolhas um pouco escalafobéticas. Não dá, professora. Aí você também, né? Você está ali para também botar ali. Você está ali para organizar. Isso. Mas, a princípio, você perguntou como começar. O começar é este brincar. Olha, mas eu estou sabendo que tem que decorar. Para as crianças lá da USP, que não tinham essa noção do que era teatro, eu falei, gente, vocês já viram filme? Viram novela? Outro não mata o outro de verdade. Já brincou de faz de conta? Já brincou de faz de conta? O outro não bate de verdade. É tudo de mentira. É que a televisão tem tem a câmera, é diferente. Mas no teatro, eu vou fingir que eu dei um soco no outro, o outro vai com a barriga para trás e vai fingir e vai fazer aquela cara de dor. Como é que eu faço cara de dor? Imagina que a Beth pisou no dedinho do seu pé. Não sei. Vem cá que eu vou pisar. Aí eu ameaçava que ia pisar. Eu já imaginei. É essa dor que você vai... é isso. Então, é através da brincadeira. É o lúdico. É soltar a criatividade. E aí, depois, meu amor, o espetáculo no final vai ser uma coisa maravilhosa. Uma das versões do Grão de Areia que eu fiz foi muito engraçada. Nós colocamos música, né? Como era numa entidade social, não tinha direito autoral, graças a Deus, Sandy Júnior. Foi regado a Sandy Júnior. Por quê? Sandy Júnior estava no auge na época dessa turma. Então, a música do Grão era a música do Sandy Júnior. Bem lá no céu, uma estrela existe. E encaixou, eles que acharam. Beth, esta música encaixa com a cena do Grão. Eu vejo aquilo, a gente fica... Por que os outros quiseram reapresentar? Por causa disso. Porque o próprio aluno impactou o outro aluno. E no começo tinha poucos meninos, tá? Era complicado, menino no teatro. E aí os meninos começaram a vir, né? E é engraçado, a maior parte dos meus alunos que trabalham com arte hoje são meninos. Uau, inverteu. Inverteu. Esse que está, o do Circo de Soleil, o Everton, que está em Foz do Iguaçu, e outros, a grande maioria são meninos. Mas tem as meninas que são professoras hoje e que trabalham isso também. Então... eles acabam virando um espelho nosso. Se você der carinho, se você der verdade para ele, se você falar, não sei como é que faz, eu vou pesquisar. Porque tinha coisa que eu não sabia. No começo, eu não sabia. Hoje, eu estou mais doidona. Já sei, 35 anos aí de experiência, eu já sei algumas coisas, não sei tudo. Aprendo com as amigas que contam histórias, aprendo com amigos do teatro, aprendo ainda com alunos.
Sim, eles ensinam muito. E essa oportunidade que o teatro dá das crianças protagonizarem as situações, não digo ser protagonista da peça, mas protagonizar no sentido de construir, de dar opinião, de ter voz, de ter vez numa construção como essa, muda, que pode ser que na vida dele ele não tenha espaço algum para ser ouvido e para ser, de fato, um protagonista. E o teatro ele vai fazer vai criar esse contexto para ele ser quem ele é, né? Uma coisa que eu fazia com os adolescentes na época, gente, vergonhoso falar isso. Eu falava assim, gente, não adianta você saber datilografia, que datilografia é meio antigo, mas tinha curso de datilografia lá. Nas primeiras turmas, gente, em 96, tá? Quando eu entrei na Dom Bosco. Aí eu tinha uma frase com os adolescentes, né? Que era mais arredio. Falei, gente, para que serve o teatro? Falei, olha, você vai fazer uma entrevista de emprego, porque a gente precisa trabalhar, né, gente? Zona Leste, vamos lá trabalhar, né? Não adianta você chegar para uma entrevista de emprego. Quem que vai ser empregado? Aquele que chega lá com o currículo, né? Datilografia, Excel, BBB, bobobó? Ou aquele que chega, e esse que tem tudo, desse currículo maravilhoso, chega assim, ó. Meu currículo, trouxe aqui. Não dá para ouvir. Ou aquele que vai chegar, olha, para o entrevistador, olha, eu não terminei o meu curso de datilografia, eu não terminei o Excel 1, 2, 3 e 4, mas eu tenho uma vontade, porque a minha vontade de trabalhar é para poder estudar e conseguir algo melhor para a minha vida. Quem é que vai conseguir esse emprego? É aquele que falou. Se ele falou, é porque ele fez teatro, né? Porque, às vezes, a gente não tem coragem de falar. E eu tenho ex-alunos que ligam para mim, Beth, não esqueço que você falava, que não adiantava saber a datilografia se eu não soubesse falar. Comunicação, o teatro te ajuda a comunicar melhor, a falar. Eu tenho uma tendência a falar muito rápido. Minha mãe falava assim, Elizabeth, como é que você dá aula, você fala tão rápido? Porque em casa eu tinha essa verba de né? Mas com os alunos era neste tom aqui, gente, não sei o quê, até mais alto que isso. Então, é esse espelho. Isso eu não sei, eu vou pesquisar. Porque nós não podemos chegar, principalmente numa aula de teatro. Eu fiz o curso, tá? Eu trabalhei com fulano de tal, isso não importa para ele, importa para o aluno o que você vai estar fazendo junto com ele. A alegria que você vai demonstrar quando ele te traz uma ideia, mesmo que a ideia não seja muito boa, que você tem que transformar. E se for boa, e mesmo que não seja boa, coloca a ideia dele ali. Ai, professor, achei que a cadeira do vovô podia ficar daquele lado de lá. Você sabe que não vai dar certo, mas deixa ele testar. Falei, não te falei que eu achava que ali não ia dar muito... Vai ficar escondido. Vamos deixar a cadeira do vovô no meio do cenário. Né? Bacana. Você me lembrou de uma experiência que eu tive como professora de educação infantil, onde eu estava construindo com os meus alunos de 4 a 5 anos uma apresentação da Rapunzel. Nem era para apresentar para fora, era entre eles, porque eu sempre gostei muito disso. Aliás, professores de educação infantil... façam também o uso dessa linguagem do teatro, né? Eles brincam, mas eles também podem brincar de fazer teatro também. E eu me lembro que houve toda uma discussão, vamos escolher uma história para interpretar, e aí conversa vai, conversa vem, eles escolheram Rapunzel. E aí começamos o processo de experimentar e tudo. E aí um dia estava assim, bom, já tinha sido escolhida entre eles decidiram quem ia ser a Rapunzel. E aí uma criança virou e falou assim, mas eles me chamavam de tia na época, né? Mas por exemplo, né? Mas ela não tem o cabelo comprido igual da Rapunzel. Eu falei, pois então, e agora? Temos um problema, né? Trabalhar com situações problema é a melhor coisa que tem na educação infantil. As próprias crianças chegaram à conclusão de que nós temos aquela caixa cheia de tecidos. O tecido podia ser... mas o tecido é curto. O que a gente faz? Vamos emendar os tecidos para que fiquem tranças longas. Então, e assim foi para tudo. Como é que nós íamos fazer o sol? Porque eles criaram lá mais ou menos o enredo e tinha que ter sol, porque era de dia que acontecia a história. E eu fui acolhendo, mas eu nunca vou esquecer dessa situação de deixar eles dizerem... vamos escolher os tecidos que nós temos na caixa para fazer o cabelo da Rapunzel. Isso me lembra que eu montei com as minhas crianças da Casa de Cultura São Rafael, que eu amo, saudade de vocês, amores. Daqui umas 2 semanas a gente vai se ver. Elas montaram Rapunzel. Só que, assim, eu deixei livre. Tinha muita criança. Quando
Eu fui ver, colocaram o cachorro da bruxa. Aí tinha o filhote do cachorro da bruxa. Tinha 2 irmãs da bruxa. E a mãe da Rapunzel, a menina não estava fazendo legal, eles não gostaram. Aí um dos meninos falou assim, eu faço melhor, posso tentar? Aí a maioria falou, mas você é menino? Ele falou, tem peruca lá. E as perucas eram curtas, também não tinha peruca comprida, não. Aí ele pegou o avental, colocou o avental, mas ele deu um show. E ele era um quieto da turma. E ele fez a mãe, porque a mãe brigava com o pai. Você deu a nossa filha para a bruxa, e não sei o que lá. Felipe, menina. Aí elas decidiram que tinha que ser a menina que estava fazendo, a mãe, falou, ai, não, eu prefiro ser o cachorro. Aí eu falei, tem certeza? Então, eles se reorganizaram, né? Essas descobertas que eles Exatamente. vão fazendo. Mas a gente pode mexer, porque a história não é assim. Eu falei, gente, mas todo mundo mexe nas histórias. A história não vai ser apresentada como a história original da Rapunzel. É a história do grupo de teatro da Beth e Daniel, da Casa de Cultura São Rafael. Vocês podem fazer porque é de vocês. É isso que vocês querem mostrar? Autoria, né? Esse senso de autoria. Vocês querem mostrar para o pai de vocês desse jeito, com cachorro e tudo? Falei, não precisa fazer o cachorro de 4 patas, não. Pode fazer o cachorrinho em pé. E a gente quer fazer o cachorro no chão. Falei, tá, vamos fazer a joelheira, então. Pega os panos lá, vamos enrolar. Não tem joelheira? Vamos dar um jeito. Então, é isso. Percebe, Ivani? Engraçado que você vai falando, vai me lembrando de histórias parecidas. É o brincar. Você deixou eles brincarem. E deixar eles resolverem os problemas que vão surgir na montagem. Exatamente. Não vem com a regra pronta do teatro. Teatro profissional é outra coisa. A gente, o diretor fala, tem cenografia, tem uma diretor, equipe, tem uma equipe, é outra. O produtor que sai para comprar o que está faltando. Exatamente. Não peguei essa fase boa também, não, tá? Peguei as fases ruins. Mas tudo bem, eu nem era profissional na época. Mas é esse brincar. Eu lembro que eu estava no Antunes Filho, fazendo Rosa de Cabriúna. E eu estava assim, meu personagem. Ele falava, entrava, era mais exuberante, né? Eu usava espuma aqui, espuma na barriga, espuma no bumbum. E, na véspera do espetáculo, na madrugada de ensaio, o Antunes cortou todas as minhas falas. Eu fui para o camarim, eu chorava, eu era amiga da ex-mulher do José Mujica, que era o Zé do Caixão. E ele falou, né? Eu tenho atores aqui que são escadas. Eu tenho 5 atores aqui, o resto são escadas, porque ele estava bravo com o pessoal. Como ele tirou minhas falas, Ivani, eu chorei. Eu fui para o camarim, mas eu chorava. Eu sou escada, eu não sou nada. A minha amiga, para. Tá, voltei para o palco e o Antunes falou assim para mim, Beth, você vai grunhir. Ela era gorda, meu marido era magrinho, que era o Joca, e eu entrava com uma cesta de maçãs. Na estreia, entrei com maçãs de verdade, tá? Depois, gente, 2 anos de maçã de mentirinha. Entrei. E aí o pai ia para uma coxia, as 7 filhas caipiras iam, falava assim, boa noite, pai. E o pai respondia, boa noite, Deus abençoe. Antunes falou, você vai grunhir do outro lado. Aí as filhas corriam o palco todo do Sesc Anchieta, boa noite, mãe. E de dentro da coxia eu fazia... Eu fui aplaudida em cena aberta. Eu só entendi o que o Antunes fez comigo no dia que eu fui aplaudida em cena aberta da coxia. Aí que eu fui entender por que ele cortou as minhas falas. Eu não tinha entendido, eu tinha chorado que nem uma louca 2 noites antes. E aí ele me encontrou e falou, entendeu? Eu falei, entendi. Uau! Então, são coisas... E eu cheguei lá 20 anos depois, 1 ano antes dele falecer, toda tímida, porque eu sou tímida, a pessoa não acredita, envergonhada, o CPT em outro andar do Sesc agora. Eu falei, uma moça falou, ele não está aí. Eu falei, tá, porque eu escutei a voz dele. Eu falei, a visão é péssima, mas o ouvido é de tuberculoso. E fiquei 1h30 esperando, ele estava ensaiando, ele saiu, ele falou, e a minha chorona predileta? E quem fez a selfie foi ele, porque a minha mão tremia. Ele falou, você chorou demais. E eu fiz o teste para os 7 gatinhos, para ir para a Europa, e eu não... Fiz o teste, saí de lá, fiz o teste, inclusive, com o Luiz Melo, vai estar na próxima novela agora. O Melo levou uma bronca, porque esqueceu o texto, e aí eu acabei o teste, era eu e mais uma pessoa. E eu cheguei para o Antunes e falei, Antunes, eu não vou poder ir para a Europa 2 meses, porque eu sou muro de arrimo, tenho que trabalhar.
mas obrigado porque você me chamou para fazer o teste. Eu não sei até hoje se eu passei ou não, né? Mas era isso. E 4 anos depois eu estava na USP, dando aula de teatro para criança. Então, eu acho que é isso. É fazer com amor, Ivani, que é o que a gente faz. Ai, que bacana. E você falando, assim, são tantas memórias, tantas coisas que vêm na mente. Você tem uma memória, assim, interessante de algo que aconteceu aí nessas idas e vindas, nesses projetos? Alguma situação inusitada que você ouviu algo que você falou, uau, não acredito que eu estou ouvindo isso? Ai, cara, deixa eu pegar... Eu vou pegar... Principalmente com essa questão da galinha, que eu achei que, uau, Então, virou uma marca registrada, né? Eu vou pegar 2 adultos. Eu fiquei na obra social Dom Bosco de 96 a 2015 com criança e adolescente. 4 grupos por dia de 40 crianças. Então, era 2 turmas de manhã, 2 turmas à tarde. Bastante. Aí pintou o trabalho da contação, voltou a contação de história. Eu falei, puta, eu quero contar história, não dá para ficar trabalhando das 7h30 às 5h30 da tarde. Padre, vou sair, mas eu não queria pedir a conta, 18 anos de casa. Ele falou, então você vai trabalhar com os adultos à noite, que eu já queria você dando aula para os adultos. Falei, lá no profissionalizante, dá aula para mecânica de automóveis, eletrotécnica, cabeleireiro, manicure. Falei, gente, não dá, um monte de homem, muito homem, muito homem. E lá é de 18 a 59 anos. Falei, o que eu vou fazer de teatro com esse povo? Lá vem a tal do, Beth, vai. E aí o Gabriel falou, Beth, vai, se você não gostar, você volta para cá. O padre vai te chamar de volta. E arrisquei. Vani, eu chorei 2 meses. Arrumei a sala toda do teatro, arrumei todos os figurinos, olhava cada figurino e chorava, os alunos vinham me ver, e eu chorava, eu chorava. Cheguei no ginásio da Obra Social Dom Bosco, com os adultos do CEDESP. Primeiro, minha aula ia ser dentro de um ginásio. Eu dava aula numa sala. Falei, beleza. Entrei no ginásio, 40 homens. Turma de mecânica de automóveis. Uau. Aí eu fiz assim, que que eu fiz da minha vida? Eu tinha a minha sala, na minha sala tinha meu micro-ondas, tinha meu tanquinho, meus livros estavam todos... Eu fiz a minha casa, 18 anos virou a minha casa, né, no CFC. E aí, falei, vamos, né? Falei, então, oi, pessoal, sou professora de teatro. A cara dos alunos era assim, para que serve teatro para a gente que é da mecânica? Falei, gente, para a gente se comunicar melhor, né? Mas vamos tentar? Mas o meu coração fazia assim, ó. E aí eu comecei com as dinâmicas. Brinca daqui, brinca dali. Em um momento determinado, eu comecei com a dinâmica de vamos imitar bicho. Quando você falou vamos imitar bicho, eu não faço. Homem, né? Essa mulher tá louca. E eu ouvia e fingia que não ouvia. Aí eu falei, gente, vamos fazer o seguinte. Se a professora faz, o aluno tem que fazer, senão eu não dou nota para vocês, vocês não passam. Porque a minha oficina é complementar. E vocês precisam da minha nota. São só 5 aulas. Porque eu pegava essas turmas, Ivani, durante 6 meses, só de 5 a 6 aulas. Eu via eles uma vez por mês. Uau, demorou. Falei, gente, vocês têm 30 dias para se livrar de mim, depois é mais uma vezinha. E aí eu comecei. Tá, faz um bicho. Au, au. Faz um bicho. Falei, gente, tá, deixei. Fui nessa má vontade. E aí eu falei, então eu vou fazer meu bicho, gente. E fui lá. No meio dos homens. Aí era um assim, o outro rindo. Só que antes eu falei, não pode rir. Então, alguns se seguravam. De repente, quando eu vi que ia explodir, eu falei, gente, ri, porque eu sou louca mesmo. Aí eles se soltaram. Falei, então, gente, então agora vamos fazer o bicho de novo. E cada um fez o seu bicho de novo. Aí o que eu fiz? Todo mundo que é da família das galinhas juntou, porque tinha pintinho, tinha galo, né? Aí juntou os galos, os cachorros, os gatos, os avestruz. Teve um que tentou me enganar. Ele fez assim, ó. O que é isso? Porque tinha que ter som. Ele falou, é uma lesma. Falei, tá. Mas lesma tem som. Ele falou, não tem. Eu falei, tem. No teatro tem. A lesma faz assim, ó. E você vai fazer. Eu falei, não vai, gente? Os outros, vai. Aí ele teve que fazer a lesma, porque ele inventou um bicho que não tinha som. Eu falei, tem. O desafio. O desafio. E aí virou uma palhaçada. E foi muito legal. E dessa turma, tinha um professor, Marcos, que foi um professor que faleceu há 1 ano e meio atrás, que era maravilhoso. Ele ia em todas as aulas junto com o aluno.
E eu tinha lá minha caixa de tranqueira. Eu tinha uma mala, daquelas de papelão antiga, de viajante. Tinha uma mala com figurino, uma mala com tecido, uma mala com peruca, uma mala com adereços. Até chicote eu tinha, algema, tinha umas coisas loucas lá, telefone. E esse professor, o Marcão, ele chegava e ele colocava uma peruca. E aí, uma das turmas dele, anos depois, né? Oh, isso aí não é coisa de homem. Ele falou, eu sou avô, eu sou casado e eu ponho peruca. E sentou. E os alunos colocaram. E tinha um aluno que ele era haitiano. Ele mal falava português. E ele fez uma grávida. Era uma cena sobre preconceito. Falei, vocês têm que criar uma cena sobre preconceito. A gente discutiu todo o tema e eles resolveram fazer preconceito no hospital. Então, não queriam aceitar essa mulher porque ela era pobre, porque ela era negra, porque ela não tinha o convênio. E aí a mulher, que era um negrão, 3 vezes maior que eu, colocou uma bola na barriga, não tinha barriga de grávida, colocou uma bola, colocou um vestido vermelho, e esse homem fazia assim, ó, Ivani. Aí o pessoal falou, mas no Haiti as mulheres gemem desse jeito? Ele falou, eu não sei, mas eu gema desse jeito. E aí fizeram da mesa uma cama, colocaram, aí tinha um médico. Teve o parto. Foi uma loucura. E o professor deles, de automecânica, com uma peruca rosa assistindo. Vou te mandar essa foto também. Ah, que bacana. Nós já estamos quase chegando no finalzinho da nossa conversa. Que peninha! Está muito divertido te ouvir, muito instrutivo também. Estou aprendendo muito com você. Tenho certeza que quem está assistindo a gente aqui também está encantado com você, Beth Daniel. Muito obrigada. Eu acho que para a gente agora ir caminhando para o finalzinho, nos bastidores você me contou uma história. Uma história aí de morder a coxa. Eu penso que a nossa audiência vai amar ouvir essa história contada por você. Eu vou ficar conhecida como Beth Daniel da galinha, né? Porque Sim. eu só conto coisa de galinha. Pra vocês verem que a coisa é antiga. É que a história é imperdível, vocês precisam ouvir essa. Gente, quando eu falo que a gente ganha o aluno não pela apresentação, essa é para você, Gabriel Azevedo, que eu chamava com carinho meu Gabriel Azedo, que é o meu ajudante e produtor não pago. Eu saí de lá com os alunos com uma proposta de fazer uma apresentação numa casa-abrigo de crianças com câncer, lá em Moema. E aí resolvemos fazer um teatrinho e eu levei alunos, pré-adolescentes e crianças para fazer. E estava no auge da galinha pintadinha, né? Então, fizemos uma historinha e tinha uma musiquinha para cantar. E eu automaticamente fui com um vestidinho rosa, perninha de fora, tênisinho e esses coxa enorme, que vocês não estão vendo, graças a Deus, de menininha, né? Com os alunos. Então, já foi aquele sucesso quando chegamos lá. E na hora da apresentação, a gente foi fazer e fomos cantar a música da Galinha Pintadinha, que eu não sabia cantar, mas eu fui no embalo dos alunos, né? E perninha para lá, perninha para cá. E, de repente, me veio uma menininha, né? Com o aparelho de som, da carequinha, magrinha, branquinha. E ela se agarrou na minha perna. E ela falou assim, eu quero comer a coxa da galinha. Eu olhei para ela e falei assim, como assim comer a coxa da galinha? E ela deu uma mordiscada na minha coxa, gente. Literalmente, ela mordeu minha coxa, né? E aí virou uma piada, né? Tiramos foto, papapá. E aí, anos depois, quando eu ia sair da Dom Bosco para dar aula em outro lugar, e eu não queria sair, porque eu estava lá 18 anos, que eu ia trabalhar com os adultos, e morrendo de medo, o Gabriel, que já estava mais velho, virou para mim e falou assim, Beth, vai. Por quê? Porque o que você faz alegra as pessoas. E eu gostei muito das aulas de teatro, mas a coisa que eu nunca vou esquecer, de todas as apresentações que eu fiz com você nos 6 anos que eu fiquei aqui, foi da nossa apresentação lá em Moema, para as crianças com câncer. Quando a menina falou que você era a galinhona e que ela ia morder a sua coxa, que ela mordeu. De brincadeirinha, gente, ela não mordeu para machucar, mas ficou uma marquinha do dente. E eu deixei. E isso me gravou. Olha só, o que gravou para o Gabriel, que ficou comigo 6 anos fazendo aula de teatro, foi eu ter levado ele para apresentar para as crianças e ele ter visto o que eles causaram nas crianças que estavam lá. Então, eu acho que não tem coisa melhor do que a gente fazer o outro feliz. Porque tem dias, Ivani, que a gente também não está legal. Tem coisas no teatro que a gente acaba fazendo e cenas também, gente, que pegam na gente, né?
Mas quando a gente bota isso para fora, ajuda. Imagina o que você, professor, pode estar ajudando um aluno seu. E uma outra dica que eu queria dar é: não deixa de lado aquele que é tímido. Puxa, a minha professora do colegial, que eu já fazia teatro com 6 anos, ela virou para mim e falou assim: vamos colocar a Beth, porque a Beth tem uma boa voz para fazer Pluft o Fantasminha. Minha irmã tinha sofrido um acidente de carro, estava 6 meses em coma no hospital, naquele morre não morre, graças a Deus ela está bem hoje, mas a minha irmã perdeu 45 quilos no hospital. E aí iam montar Pluft o Fantasminha. E a professora falou que eu tinha uma boa voz e eu fiz A Mãe, que é uma peça também que eu montei 5 vezes com os alunos, né? É outra que eu conto também. E ela me colocou por causa da voz. E porque eu estava passando, né? Então, isso já estava no colegial. Então, olha o que isso fez comigo. Então, aquele que fica quieto, às vezes ele está quieto lá, mas ele está louco para fazer. Ou, às vezes, ele quer ajudar na produção, gente. Tem colocar o som, tem arrumar, tem aquele que desenha, tem aquele que pinta, tem aquele que vai dar ótimas ideias. São várias formas de participação. São várias formas. O teatro te dá isso. Ele é muito inclusivo, né? O Total. teatro inclui todos os talentos. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Inclui todos os talentos e contribui para que cada um descubra um talento escondido. Com certeza. Ah, que delícia de conversa! Foi um prazer receber aqui, nesse episódio do podcast Educador em Cena, a grande atriz educadora Beth Daniel, que nos emocionou, nos encantou. Ela é divertida, ela é essa mulher super, que eu tenho certeza que pode ter inspirado suas práticas em sala de aula. Fica aqui o convite para que vocês conheçam os outros episódios que nós já postamos aqui no nosso canal Elo Educação. Muito bem, Beth, muito obrigada pela participação. Você quer deixar aqui um recado para a nossa audiência? Quero. Gente, se divirtam, né? A vida, ela passa assim, ó. Estou falando com a Ivaninha aqui, agora me emocionei no final, porque, gente, é muita coisa. Coisa que eu acho que eu nem lembrei de falar. Você vai falando e eu vou lembrando. Puxando o fio da memória. Parece que aconteceu ontem. As minhas crianças da USP, parece que foi ontem. Se alguém vê que era lá do Enturmando São Remo, me procura nas redes sociais. Ana Paula, Rodrigo e todos vocês, os adolescentes, as crianças, me procurem, porque, assim, eu quero saber como que vocês estão hoje, porque é isso que vale a pena, Ivani. A gente deixa um legado em cada um deles, mas a gente também... Eu estou com cada um deles dentro de mim, por mais que a grande maioria eu não vejo mais, né? Mas é isso, se solta. E eu vou deixar uma coisinha que eu nem tinha pensado nisso. Você que está aí em casa, professora, mas eu não vou conseguir fazer. Vai, nem que for no banheiro ou no quarto, sozinha, olha para o espelho e solta um... Ri de você mesma. É libertador. É libertador, ria de você mesma. E aí depois o resto vai. Que delícia. Muito obrigada a você por ter aceito o nosso convite e muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco até agora acompanhando essa conversa maravilhosa. Então, até uma próxima, hein? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.